Meus amigos, vamos começar a nossa edição falando sobre o Hospital Padre Zé. A unidade hospitalar que passou por uma grave crise em setembro. Foi quando foi descoberto roubos, furto, desvio de dinheiro, olha, e tudo isso, e além de tudo a má gestão. Eu não diria nem má gestão, eu diria que foi negócio mesmo para desviar dinheiro. Porque má gestão é quando você não sabe o que está fazendo, mas tem boa intenção. Mas não deu certo por incompetência. Ali foi má fé mesmo. E eu posso falar porque eu fui o que estourei a boca do balão. Quando chegou uma doação lá da aduana de Foz do Iguaçu com aparelhos celulares, perfume, etc. E houve todo aquele escândalo. E a partir daí a coisa fluiu. E o hospital hoje tem uma dívida imensa. A dúvida, a Assembleia Legislativa, que havia um pedido de CPI, foi recusado. E hoje vamos saber agora qual a real situação de dívida, se o hospital voltou a atender como antes, se não é? Vamos saber com o nosso Betinho, e o Aron Lavô, é uma dupla. Vamos lá. Centenas de pacientes poderiam ter ficado sem atendimento, sem um leito, sem um lugar para continuar lutando pela vida. O Hospital Padre Zé, referência no cuidado prolongado na Paraíba, esteve muito perto de fechar as portas. O risco era real. Faltaram insumos, fraldas, medicamentos e, por pouco, não faltou também esperança para quem mais precisa. Hoje o cenário já é diferente. Após meses de incerteza, a unidade segue funcionando com os leitos reativados, os atendimentos regularizados, graças a um pacto entre a Prefeitura de João Pessoa, o Ministério Público da Paraíba, o Tribunal de Contas e o Instituto São José, que garantiu o repasse anual de R$9 milhões. O Hospital Padre Zé hoje vive um processo de fiscalização, prestação de contas, agora em caráter trimestral, né? Então, de 3 em 3 meses, nós prestamos contas às autoridades. E isso é bom, porque educa e qualifica o nosso trabalho profissional. Mesmo com a situação mais estável, a direção reconhece que os desafios financeiros ainda existem. Ainda continua muito difícil, né? Para você ter uma ideia, o hospital precisa de uma verba mensal de R$1.600.000. Contamos com a verba do SUS, que diminuiu, agora é 700 mil, porque houve um corte de R$100 mil em relação ao SEBAS, que nós estamos agora batalhando junto à Prefeitura e junto à Brasília para recuperar esses incentivos de quase R$100 mil. Fora isso, tem um desconto de quase 300 mil da Caixa Econômica, de modo que a gente fica com 300 e poucos mil, 400 e poucos mil do SUS, é muito pouco. E tem um convênio com o governo do estado de mais ou menos quase R$300 mil, que ainda está em processo de regularização. Então, hoje o Padre Zé recebe, na prática, R$700 mil e a despesa de R$1.600.000. Então, o que cobre esse buraco e como é que a gente cobre isso aí? As emendas parlamentares e a doação das pessoas. O escândalo do Hospital Padre Zé começou com o sumiço de celulares doados e revelou um desvio de mais de R$140 milhões. O ex-diretor, Padre Egídio, foi preso acusado de comandar o esquema e usar o dinheiro para comprar imóveis e carro de luxo. E o rombo que ficou quase fechou o hospital, que hoje tenta se reerguer com a nova gestão. Antes do escândalo, o hospital arrecadava, em média, R$60 mil no projeto Porta a Porta. Depois do escândalo, caiu para R$12 mil, R$10 mil. Hoje nós já voltamos a arrecadar R$30 mil, mas ainda é pouco. O hospital está de portas abertas para acolher qualquer pessoa, basta seguir o caminho orientado pela Prefeitura. Nós temos um contrato com a Prefeitura de João Pessoa. Então, precisamos muito do seu apoio, não é fácil. É um trabalho incansável, todo dia aqui, manhã, de tarde, pedacinho da noite, sábado, domingo, não tem descanso. A gente precisa de ajuda, não é fácil. O Hospital Padre Zé hoje está com quase 90 pacientes e estamos de portas abertas. Tem dia aqui que tem 110 pessoas, né? Então, estamos de portas abertas para acolher o cidadão paraibano. Esse é o principal objetivo, mesmo com toda a dificuldade. Com toda a dificuldade, salvar vidas, salvar vidas. Meus amigos, minhas amigas, inacreditável. Olha, a minha história com o Hospital Padre Zé é interessante. Eu conheci o Padre Zé, ainda, vamos dizer, atuando
nos cinemas, ele já era cadeirante, e com um saquinho com o nome Instituto São José, que antecede ao Padre Zé, tá? E ele ficava aos domingos, principalmente, com uma mãozinha na mão, uma sacola assim de pano aberta para as pessoas colocarem dinheiro, e do outro com a varinha, dessas varinhas de pegar berimbela, de pegar piaba. E ele ficava, já era o prenúncio do que hoje está acontecendo aí, desse mega hospital, né? Então, o que foi idealizado pelo Padre Zé, depois várias gestões, inclusive o pai do Fred Coutinho, desembargador, foi um dos melhores gestores, né? Hoje é falecido. E eu me lembro que eu tenho uma tradição de meu pai faleceu há quase 30 anos, é falecido, e no dia 2 de finados, né? Eu me encontrava com ele no cemitério, ele dizia: Vinícius, faça uma doação generosa, ele rindo, né? Doutor Aurélio. E eu disse: doutor, quando eu sair, porque na volta e tal. Aí, olha que coisa, né? O tempo vai, o tempo voa, e de repente eu recebo uma ligação, uma pessoa querendo falar comigo, uma mulher. Aí a partir daí eu não vou mais identificar nada. Que queria falar comigo, ela chorando no telefone. A gente marcou um local, aqui próximo ao Sistema Arapuã, e ela contou que havia comprado um aparelho celular em uma loja, pronto. Aí me deu o fio da meada. Aí eu fui correr atrás, né? Aí usei minhas técnicas de investigação policial, fui na segunda DD, não existia inquérito nenhum. Não pode. Porque já havia a suspeita do furto, né? Vocês vão entender como. É que a Receita Federal, a aduana lá de Foz do Iguaçu, só ela, pelo alto nível de apreensão, pela alta quantidade, eles escolhem entidades sérias, que o Padre Zé era uma entidade séria e ainda é, não é? Para fazer doação de bazar. É um bazar. Então eles conseguem de produtos lícitos, não é produto, como diz, clonado, é produto que não pagam impostos, tipo aparelhos celulares, perfume. E eles escolhem o hospital ou a entidade se habilita, uma instituição beneficente, e eles mandam. Então, o padre Egídio e mais um gestor foram a Foz do Iguaçu, receberam a doação, trouxeram em contêineres para cá, e tudo deveria dar certo, né? Era para arrecadar dinheiro, era uma forma do governo federal ajudar sem dar dinheiro, ou seja, eram mercadorias que se promoviam bazar, só que aí foi que a coisa degringolou. Quando as caixas chegaram no hospital, houve uma mágica lá que sumiu os celulares. Eu acreditava que eram 40, mas foi muito mais, multiplica aí por muito mais. E eu corri atrás para saber se havia alguma queixa na segunda DD, que era um local, por área geográfica, a área do hospital. Não tinha nenhuma queixa, nenhum inquérito. Aí eu disse: não, pela minha experiência policial, eu digo, deve ser roubos e furtos. Peguei a moto, fui lá no gás, eu falei com o delegado, muito bem entendido, ele disse: não tem nada do Padre Zé. Porque policial não nega nada policial assim, que não seja assim comprometedor. Porque ele não poderia negar que tinha um inquérito. Ele poderia não dizer como estava o andamento do inquérito. Mas o inquérito ele tinha que dizer, porque tem um livro tombo, né? Não tinha, e não tinha mesmo. Eu digo: não pode. Tem algo errado. Aí uma fonte ligou para mim do presídio Roger, que eu não posso dizer, não foi funcionário, foi um dia de visita. Disse: olha, seu Vinícius, tem um cara aqui preso, chegou agora gritando que vai abrir a boca e vai denunciar todo mundo no hospital Padre Zé. Aí eu peguei a moto, saí de casa, fui lá para o Roger. Cheguei lá, o pessoal tentou meio que negar, eu digo: olha, não adianta, eu estou sabendo que ele está aí e tal. E a partir daí eu comprovei que o fato era verídico mesmo. Já era, mas faltava o papel carbono, né? Aí eu descobri que o inquérito que já existia estava na Delegacia de Crimes Tributários. Pronto, aí a partir daí a coisa fluiu. A surpresa é que isso era fichinha, isso era pipoca, para o que veio se descobrir depois. Se isso já era grave e não era má gestão, era furto mesmo. Má gestão é uma coisa, é você ter boa índole, mas não tem competência para assumir um cargo, entendeu? Então você, por falta de competência, você estraga o ambiente,
mas não roubou, não furtou, não praticou peculato, só não tinha competência. Era um fato. Aí não foi isso. Venderam os celulares, foram para Bariloche, compraram mansão, compraram, né, ali na praia, né, aquela parte de cima, etc e tal. A coisa foi horrível. Pagando curso de medicina para sobrinho, e etc e tal, com o dinheiro dos pobres. Aí a coisa veio ficar mais arrojada, quando se descobriu que verbas enviadas pela Prefeitura e pelo Estado, alguns maus empresários estavam de conivência, somente na Covid. Vou dar um exemplo. Era para comprar 40 equipamentos para monitorar. Naquela época era necessário, né? Era um equipamento que monitorava todo o corpo. Era uma tela de computador cheio de 40, só chegou 8. E assim foi. E a coisa foi evoluindo e se descobriu as emendas parlamentares. Foi solicitado por um deputado uma CPI, mas a Justiça entendeu que não era necessário. Graças a Deus, com esse novo padre, o padre George, a coisa está voltando a fluir. Agora, o poder público, que é o maior endossador, na verdade, pelas verbas, tanto o SUS do governo federal, a Prefeitura e o Estado, eles criaram mecanismos agora de fiscalizar, que antes não tinha. Então, agora, como o padre Egídio falou, a cada 3 meses tem uma comissão... Desculpe, o padre George. Olha, o padre Egídio eu nem falo mais, porque a condição dele de saúde é terrível. Eu acho que ele já está pagando aqui na terra o que ele fez. Eu tenho uma fonte, e minha fonte não falha, diz que o estado de saúde dele é terrível. Não, dinheiro ninguém vai devolver. Aí esqueçam o dinheiro. Vai devolver como aí? Que o dinheiro está espalhado. É como um ventilador. Não, ele está muito doente. Isso, eu não estou pedindo para ninguém ter pena dele. Eu acho que ele era para estar preso na cadeia mesmo. Que é ali onde ele está. Que cadeia é essa? Que o cara está na cobertura de num prédio de frente para o mar, hein? Mas está preso, né? Que é onde ele mora, onde ele reside, né? Mas a coisa é muito mais. Quando se abrir a caixa de Pandora dos políticos, vocês vão ver o que é que vai explodir aí dentro desse hospital. Infelizmente. Um hospital importantíssimo que atende e auxilia o SUS e outros hospitais. Agora mesmo, quando houve aquele princípio de incêndio no hospital de trauma, havia alguns leitos aí e foi mandado para lá temporariamente. Então, esse hospital não pode fechar, até porque pelo trabalho do Padre Zé e tal, né? A gente lamenta muito, né? Porque foi através da nossa incisiva investigação que a coisa eclodiu. Já havia uma investigação, mas estava, entendeu, né? E quando a coisa explodiu aqui, quando eu disse no ar aqui, atenção, roubo no Padre Zé, imagina a bomba, hein? Comandada por um padre, que até então era a prova de qualquer... de moral ilibada. Muitas pessoas, Vinícius, tu tem certeza? Rapaz, aí agora tá aí, né? Amigo, para você fazer uma denúncia dessa, você tem que ter... É como um amigo meu disse, tem um cheque, recheque, rechecar. Entendeu? Que se falhar, acaba a carreira, né? É uma denúncia que, se você não souber fazer e nem tiver prova, pode encerrar a carreira de jornalista, que acabou, né? A gente lamenta muito, mas vamos ajudar. Eu ainda continuo sendo doador do meu contra-cheque. Eu dou o dinheiro para o Padre Zé, que eu acredito no trabalho do Padre George e de todos que estão aí, né?